Jornal da Manhã. Café da Manhã. Olá, bom dia aos ouvintes do Jornal da Manhã 95 FM, nesta quarta-feira, de 27 de janeiro de 2010. Bom, e agora, já perto do final, nós vamos à última parte do programa, que é justamente o Café da Manhã, com oferecimento da padaria Gosto de Pão. A entrevista de hoje é com o vereador do PMDB aqui em Natal, professor Luiz Carlos. Bom dia, professor. Bom dia, Túlio, bom dia, amigos da 95 FM. Estamos aqui, Marcos, Daniela, à disposição. Vereador Luiz Carlos, ontem o vereador, seu colega de bancada, Hermano Moraes, disse no jornal de hoje que essa divisão do PMDB, Henrique de um lado, Garibaldi de outro, isso terminaria esfacelando o partido. Qual é a opinião do senhor a respeito dessa situação? Com relação à divisão, é até bom que a gente está dentro do PMDB e aproveitar a oportunidade para passar para todos os que gostam do PMDB, os militantes, os partidários, que realmente existe essa divisão, mas existe o respeito do senador e do deputado Henrique, e isso me tranquiliza mais nesse sentido, porque a divisão é normal na política, era para a gente achar normal, cada um tinha o seu pensamento e aí ia discutir até chegar na convenção e sairia os vencidos, né, os vencedores, e todo mundo sairia unido, como é para ser a democracia, como é para ser o partido, como a gente observa até nos Estados Unidos, que saem os candidatos e depois, né, do próprio partido, quem ganha as preliminares, até o outro passa a ser o vice. Mas aqui a gente não tem o costume de como realmente deve funcionar um partido. E aí a gente fica preocupado nesse sentido. Mas eu não vejo com maus olhos, né? Eu acho que é normal essa divisão, desde que não ocorra como a gente teve exemplos aqui em Natal, em que o partido terminou a ser o adversário, né? Eram amigos, fortaleciam o grupo e terminaram, como foi o exemplo do PSB na eleição passada, separando aí, como foi Rogério com a governadora Vilma, que houve uma perda tanto para a política como também para o partido deles. Então eu observo que, por enquanto, o que eu sinto do PMDB que está atrasado é as conversas, né, os encontros que era para ter, a discussão, isso aí realmente a gente ainda sente, mas eu não vejo muita preocupação em função do respeito a gente que vive o dia a dia, de quando Garibaldi chega, Henrique chega, ou quando a gente se encontra, o carinho que eles têm. Então a gente fica menos preocupado nesse sentido, mas eu concordo com o vereador Hermano Moraes no sentido de que já era para estar ocorrendo as discussões. Vereador, mas a gente o ouvinte poderia ter aqui uma noção exata de qual vai ser o seu posicionamento a respeito da luta majoritária de 2010. Quer dizer, o PMDB tem um candidato ao Senado, colocou como prioridade, o partido colocou como prioridade a eleição do senador Garibaldi Filho, naturalmente o seu candidato. Mas para o governo, qual é a sua tendência? Minha colocação, inclusive nós tivemos a oportunidade de conversar antes com o senador Garibaldi, antes da posição dele com o deputado federal Henrique, e eu sempre coloquei que o PMDB fez um trabalho bom, ajudando a, vamos usar esse termo, vender o nome da senadora Rosalba, né, contra o senador Fernando Bezerra. Então, quer dizer, colocou esse produto na mídia, lutou pela senadora Rosalba, conseguiu eleger numa eleição bastante difícil, que ela tinha 3, 4%, né, tornou Rosalba essa grande liderança, porque mesmo quem não votou em Rosalba, quem votou em Fernando Bezerra, achou bonita aquela vitória dela, né, ficaram surpresos, mas viram que ela realmente conseguiu um fato inédito, né? Sair ali com 2% contra um líder do presidente Lula, que ninguém esperava, e ela conseguiu. Então Rosalba se tornou uma grande liderança em função dessa vitória, e o PMDB colaborou muito para isso. Então eu não entendo como é que agora que ocorre as pesquisas que o eleitor, a população aceita o nome de Rosalba porque o PMDB deixar de lado. Então eu não entendo nesse sentido, e a minha posição é votar na senadora Rosalba Ciarline. Agora, lógico, se o partido for para discussão interna, ocorrer na executiva e a gente sair vencido, então nós vamos acompanhar o partido. Agora, desde que ocorra a discussão. Levando em conta que sua origem política, embora sua primeira eleição seja de vereador em Natal, mas nós sabemos que a sua origem política é o município de Apodi, a sua região de origem.
E Apodi é uma cidade que está ali muito próxima de Mossoró. Rosalba foi prefeita de Mossoró durante 3 mandatos e realmente com a gestão dela a cidade se transformou profundamente. Isso aí seria um motivo que o levaria também a ter essa empolgação pelo nome de Rosalba para o governo? Também. Quando você vai votar numa chapa para majoritária, se a pessoa já teve experiência no executivo, né, é um ponto a mais para você acompanhar, né, ter conhecimento e assim poder consolidar seu voto. E Rosalba realmente fez uma boa gestão inclusive na parte de saúde, né, que infelizmente aqui sem fazer juízo de valor, mas Natal ainda não conseguiu ter um encaminhamento, deixar a saúde, lógico que tem diferenças, mas já era para a gente ter avançado. E lá houve esse avanço, houve uma boa gestão. Minha irmã é médica também, tenho 2 irmãs médicas lá em Apodi, que participava ativamente também, né, na parte de Mossoró, Apodi, que o médico trabalha ali na região, e a gente vê que existia um compromisso muito bom da senadora nesse sentido. Então, lógico que também é um ponto para confirmar a nossa intenção de voto na senadora Rosalba. Pelo que o senhor observa, então, dentro do PMDB hoje, seria a maioria essa posição para Rosalba? Pelo que eu acompanho e pelo que eu ando do interior, às vezes com o deputado Henrique, muitas vezes com o senador Garibaldi, o que passam para a gente e o que dá para entender é que a maioria do PMDB realmente está com Rosalba. Garibaldi tem pedido internamente no PMDB o voto à senadora Rosalba? Tem, até porque, como eu disse, eu não vejo agora, eu acho que Henrique tem que pedir, Garibaldi tem que correr, eu acho uma coisa natural, né? Eu sei que a política, eu estou até novo na política, mas no meu entendimento tem que ser desse jeito. Agora, como eu disse, está faltando sentar para ir para as discussões para avançar. Agora, depois que tomar uma posição oficial, desde que tenha discussão, como eu disse, no executivo, aí sim é que a gente tem que acompanhar o partido. Mas enquanto isso, eu acho válido o Henrique lutar pela parte dele, Garibaldi lutar pela parte dele. Como eu disse, há divisão de pensamento, mas não há divisão do partido racha. O senhor acha que, estabelecida essa prioridade do PMDB de eleger Garibaldi senador, o partido poderia vir a tomar a decisão de, no pleito majoritário para o governo, deixar os seus militantes à vontade? Pelo que eu estou entendendo, se continuar desse jeito aí, né, de Henrique Garibaldi, eu sinto que está encaminhando para isso, né? Agora, como eu disse, falta a discussão para a gente sentir o que realmente o partido vai, porque a política é muito dinâmica, mas hoje o pensamento, o entendimento pela conversa dele, pelo comportamento de Henrique e de Garibaldi, eu acho que seria isso o que eles pensam, né? Que infelizmente a gente tem que dizer que hoje os partidos ainda há o controle de A ou de B, né? Então, quando a gente tiver o partido mais amadurecido, a democracia mais forte, então a gente vai dizer que a executiva vai decidir, mas pelo comportamento e pela realidade de como se conduz um partido, o entendimento seria esse, que o eleitor ficaria livre. Você quer dizer que falta democracia dentro do PMDB? Não, falta democracia em todos os partidos. Não é nem culpa de Garibaldi, ou de Vilma, ou de qualquer outro dono de partido. O que acontece é que a própria sociedade, ela também colabora com isso por não estar participando, por não estar cobrando. Às vezes a sociedade já dizem quem vai votar sem nem saber quem vai ter as alianças. Então, falta o amadurecimento no geral, no comportamento geral. Seria então um reconhecimento de que a nossa vida política partidária é muito artificial, ou seja, não corresponde à realidade. Dirigida pelos caciques. A gente vota mais nas pessoas do que no partido, seria isso? Além disso, como eu disse, além dos partidos não ser bastante abertos, a própria sociedade não cobra isso. Então termina havendo essa acomodação. Mas né? Na hora que a sociedade também cobra. Isso aí também não seria decorrência dessa multiplicação violenta de partidos? O Brasil hoje com 40 e tantos partidos, ou seja, ninguém sabe mais qual é a ideologia, qual é o programa, qual é a linha. O partido que agora defende isso, amanhã está defendendo coisa completamente diferente. Por exemplo, Iberê era do PMDB do tempo que o PMDB cabia dentro de um Volkswagen, né? Era ele, Garibaldi, Magnus Kelly, Roberto Furtado, e hoje ele é exatamente a antítese de tudo que o PMDB, que o velho MDB, na luta contra a ditadura, defendia naquela época, né? Eu concordo em grande parte com isso, mas também queria aproveitar para dizer que a sociedade está mudando. Eu acho que até a sociedade avançou um pouco mais rápido que os políticos, né? O pessoal está acompanhando, tanto que os noticiários, os programas políticos têm uma grande audiência, então está havendo esse acompanhamento. Agora eu quero dizer aqui que eu
no meu entendimento, está havendo avanço, mas ainda tem esse retrocesso que a gente tem que dizer. E aqui, como eu coloquei, não é para culpar um Henrique, um Garibaldi, uma Vilma, porque realmente há até uma dificuldade de diluir esse partido, mas eu entendo que a democracia partidária, as próprias eleições, as competições, é tanto que essa divergência entre Garibaldi e Henrique, né, já fica essa preocupação em função da gente não ter amadurecido nesse sentido. Mas levando em consideração que o partido ele é dirigido por Garibaldi e por Henrique, você acha que eles têm trabalhado em função deles dois apenas e têm esquecido um pouco dos outros membros bases, né? Em todos os partidos ocorre isso. O pessoal se preocupa muito com a sua candidatura. Agora, dentro do PMDB, a gente sente que há preocupação. Por exemplo, o senador mesmo, Garibaldi, antes de tomar aquela posição, nos ligou, nós conversamos na casa dele várias vezes. Então, quer dizer, está havendo um avanço.